e que este povo ganhe um pouco mais de memória. Ganhe um pouco mais de memória, Senhor, para ver se nós conseguimos melhorar este país. Meus caros, fez ontem 6 anos sobre o fatídico dia dos grandes incêndios de 2017. Eu deixei passar de propósito a efeméride, não quis estar a gravar este vídeo ontem porque se tornaria um bocadinho pesado, duro demais. Então optei por fazê-lo hoje. É que passaram 6 anos e parece que tudo está igual ou pior. E não só a mim, mas também a todos os investigadores que ultimamente, nos últimos anos, têm estudado toda aquela região, em termos de floresta, ordenamento de território e tudo isso. Naquele incêndio morreram 66 pessoas, 240 e tal feridos, e mais tarde, passado uns meses, viriam a morrer mais 49, num total de 115, fora as centenas de feridos, muitos deles em estado grave. E importa perceber o que é que se passou, como se passou e o que se poderia ter feito para evitar o que se passou. Para que não voltemos a cair no mesmo. Bom, mas então o que se passou foi simples, foi um incêndio, um dos milhares e milhares de incêndios que todas as épocas balneares, como eu lhes chamo, épocas balneares dos incêndios, fustigam Portugal e o queimam em grande parte. Sabemos que a esmagadora maioria, se não a totalidade dos incêndios, são provocadas por mão humana, negligente ou não, mas este disseram desde logo de início os entendidos que foi provocado por um raio de uma trovoada seca. Não sei como é que eles descobriram aquilo logo na hora, mas a verdade é que o relatório científico que depois foi publicado, passado uns meses, dizia exatamente a mesma coisa. Um raio de trovoada seca. Acontece, porém, que há coisas que não encaixam. É que, infelizmente, a trovoada seca e o seu raio, quando se abateram sobre a região, já o incêndio lavrava há 2 ou 3 horas. Portanto, apesar de ter sido essa a atribuição prévia e depois a conclusão científica, a mim não me convence. E conhecendo o modus operandi da Proteção Civil e do Governo, eu tenho então a certeza absoluta que pode ter sido qualquer coisa menos a causa que foi dada como certa. E explico porquê. É que a árvore que aparece esgarçada encontrava-se realmente sob 2 cabos de média tensão. Um deles também parcialmente danificado, mas há aqui uma pequena incongruência que os cientistas não levaram em consideração. É que os cabos estão sobre a árvore, como é natural. O raio, para chegar à árvore, tinha que primeiro ter atingido os cabos, o que não aconteceu, pois se tivesse atingido os cabos, eles automaticamente ter-se-iam derretido. Não esquecer que um raio pode ter 1.21 gigawatts de potência e não há cobre que resista a isto. Portanto, seria um milagre que o raio tivesse passado por entre as 2 linhas de alta tensão, os 2 cabos de média tensão, perdão, para depois justamente atingirem o carvalho ou o castanheiro cá em baixo. Para além disso, há uma segunda anomalia, que é o facto de o incêndio lavrar há já 3 horas quando se iniciou o seu combate. É verdade. Testemunhos da altura disseram que o incêndio lavrava há pelo menos 3 horas quando se iniciou o seu ataque. É muito tempo, meus caros. Estava muito calor e até se esboçou depois mais uma teoria de um fenómeno meteorológico raro e localizado denominado downburst, mas que mais tarde o relatório científico, mais uma vez, viria a concluir que não foi determinante nem na propagação nem no próprio incêndio. Portanto, temos aqui já 2 anomalias, o que terá provocado o incêndio, em primeiro lugar, e por que razão demorou tanto a ser combatido. Mas falta a terceira, e eu penso que a mais importante de todas. É a anomalia da falta de comunicações. A anomalia do falhanço total do Ciresp. Ciresp, que nos custou 485 milhões, salvo erro, e que depois António Costa conseguiu poupar meros 40 ou 45 milhões. Esqueceram-se foi de dizer que nessa poupança o que aconteceu foi que a empresa vendedora, Motorola e um consórcio com mais outras, pouparam também nos recursos.
e, neste caso, nas redundâncias. O que são redundâncias? São sistemas alternativos que entram em ação quando o sistema principal falha. Por exemplo, num avião, cada sistema dentro de uma aeronave tem um outro sistema redundante. Se falhar o leme porque o motor principal elétrico avariou, há um segundo sistema, um segundo motor que o fará atuar na mesma. Porque senão, então à primeira falha que houvesse em qualquer sistema, o avião caía. Ora, estas redundâncias foram retiradas na sequência da tal baixa de preço que António Costa, o nosso primeiro-ministro, na altura ministro da Administração Interna, conseguiu fazer poupar ao Estado. E, infelizmente, essas redundâncias retiradas teriam sido mesmo muito úteis e necessárias, pois simplesmente o que aconteceu foi que deixou de haver comunicações. Porque tanto os postes como os cabos elétricos suspensos, por onde passam as comunicações do Ciresp, simplesmente arderam nas matas contíguas, afetadas pelo incêndio. Ou seja, não se imagina nada mais ridículo do que isto, meus caros. O Ciresp é um sistema de comunicações postas ao serviço dos bombeiros, da Proteção Civil, da GNR, para o combate eficaz ao incêndio, e o mesmo Ciresp foi o primeiro sistema a ser engolido pelas chamas que se destinava a combater. Realmente, nada mais absurdo do que isto. Mas realmente também isto é um padrão. É isto que acontece num país onde não há planeamento, onde se governa à vista, num prazo de uma semana, 15 dias no máximo. E António Costa fez um brilharete, ou pelo menos pretendeu fazê-lo, ao baixar o preço do Ciresp em meros 10%, mas depois o custo dessa poupança foram provavelmente as 66 vidas humanas e os 240 e tal feridos. E simplesmente porque se houvesse redundância, sistemas redundantes, por exemplo, recurso ao satélite ou caminhões com antenas colocadas estrategicamente no cimo de montes, as comunicações poderiam continuar a estabelecer-se, haveria informação suficiente sobre as saídas daquela zona do incêndio e, por exemplo, ninguém teria aconselhado os automobilistas a meterem-se na estrada da morte. Fizeram-no apenas porque não tinham informação, porque o Ciresp estava em baixo. Essa informação incorreta custou a vida a 45 pessoas, foram as que ficaram naquela estrada. E, passados 6 anos, importaria saber o que é que se concluiu, como se resolveu o problema daquelas pessoas e o que se fez para evitar que tal tragédia voltasse a acontecer, tanto em Pedrógão como no outro lado qualquer. E chegamos à conclusão, meus caros, que passados 6 anos está tudo na mesma ou pior. E isto é dito pelos especialistas, pelo professor Xavier Viegas, que é o maior especialista em incêndios do nosso país. Em termos de prevenção e ordenamento do território, nada se fez. O mato está ainda mais alto do que estava há 6 anos, as condições climatéricas praticamente repetem-se todos os anos, apesar das alterações bimbáticas. Note, por exemplo, que todos aqueles que atribuíram as culpas do incêndio às alterações bimbáticas erraram, pois eles diziam que as alterações bimbáticas cada vez estão mais difíceis, as condições do tempo estão cada vez piores, e a verdade é que desde 2017 nunca mais houve nada que se assemelhasse àquilo. Portanto, parece que as alterações bimbáticas terminaram em 2017. É claro que isto nada tem a ver com alterações climáticas. Logo no ano seguinte houve problema em Monchique, o ano passado houve problema na Serra da Estrela, os incêndios aparecem, não por mão das alterações bimbáticas, mas sim por mão dos incendiários. Como toda a gente sabe, até o próprio relatório das causas, que apurou as causas dos incêndios de Pedrógão Grande, diz no seu preâmbulo que a esmagadora maioria dos incêndios é colocada por mão humana. Está lá escrito, escarrapachado, vou tentar colocar aqui atrás. O governo sabe isto, as autoridades sabem isto, mas escondem isto ao povo, para o povo não ficar alarmado, para não ficar em pânico, porque, então, se é verdade o que eles sabem que é verdade, então era fácil acabar com todos os incêndios. Era só vigiar as matas, não é? Nas estradas, nos pontos principais, nos cruzamentos. E temos o Exército, temos a Marinha, temos milhares de militares que estão ali nos quartéis sem fazer nada. Podem fazer isso durante o verão. É claro que toda a gente sabe que se as matas passarem a ser vigiadas,
pelas Forças Armadas, por exemplo, acabam os incêndios. E acabando os incêndios, acaba-se o negócio que os envolve, que é o negócio de 1.000 milhões de euros por ano, e este ano foi anunciado muito mais do que isso. Bom, mas então passaram 6 anos. As condições climatéricas não podem ser responsabilizadas pelos incêndios. Se as matas, as florestas, estão em igual estado de abandono e de desordenamento territorial. Portanto, o caos está ainda maior do que estava há 6 anos. Será que ao menos o Ciresp foi fortalecido no sentido de não voltar a acontecer a mesma estupidez que é um sistema que devia combater os fogos ser o primeiro a arder? E a resposta para esta terceira questão também é não. O Ciresp está exatamente como estava antes, ainda com menos redundâncias ou valências. O Governo, ainda pela mão de cabrita, deixou passar os prazos todos para a renegociação do Ciresp e depois, à última da hora, em completo afogo no fim do prazo, negociou uma coisa qualquer com um fornecedor que eu penso que nem um nem outro sabem exatamente o que é que negociaram, mas de uma coisa temos a certeza: quando for necessário outra vez recorrer ao Ciresp, como aconteceu há poucos meses, ele não funcionará novamente. Recordo que há poucos meses, em direto para uma televisão, alguém da Proteção Civil quis fazer um brilharete, um bonito, como se diz no futebol, e fez em direto uma comunicação de uma cave onde estava situado para um destino qualquer que não está em causa. A verdade é que nada funcionou, não conseguiu fazê-lo, pois na cave onde estava não havia rede do Ciresp. Isto foi mostrado aos portugueses em direto num telejornal. Mais absurdo do que isto, meus caros, eu acho que não há. E, portanto, 6 anos depois continua tudo igual ou pior. Continuamos a culpar as alterações climáticas por tudo, neste caso pelos incêndios, o que é redondamente falso. Continua a atribuir-se à Proteção Civil o comando das operações, quando os bombeiros não aceitam sequer isso, porque dizem que são eles, os bombeiros, quem sabe combater o incêndio, e portanto não estão para receber ordens de quem não percebe nada do assunto. Mas não podemos esquecer que a Proteção Civil é o exército de 20 ou 30 mil homens, 20 ou 30 mil boys do PS, que têm que se alijar em qualquer lado. Há que lhes dar que fazer. E assim o combate é cada vez mais ineficaz, porque nem a Proteção Civil percebe nadinha de combate a incêndios, como ainda percebe menos do combate a incêndios nesta região específica, X ou Y ou Z. O comando está em Lisboa, em frente a dezenas de ecrãs de computadores, ecrãs lindíssimos, muitos computadores à frente, tecnologicamente perfeito, para as televisões irem lá filmar e dizer que aquilo funciona tudo. Só que, se esse é o cérebro do sistema, então o sistema simplesmente é acéfalo, pois esse cérebro não funciona quando é preciso. E quem combate realmente os fogos com os meios que tem, e que infelizmente cada vez são menores esses meios, são os bombeiros locais, que conhecem as ravinas, conhecem as pradarias, conhecem os rios, conhecem as montanhas, conhecem todos os subcálculos do terreno, conhecem no fundo a orografia local, a área envolvente ao sítio onde o incêndio deflagra. Para se combater os incêndios, há apenas 2 condições. Primeiro, vigiar as matas, e aí 99% dos incêndios não têm mais lugar. E depois, atacar imediatamente os poucos, o 1% que resta, o 1% dos incêndios que realmente possam ter causas naturais, o tal raio de trovoada seca, sim, ou molhada, o tal curto-circuito que uma rajada de vento fez deflagrar, colando um cabo ao outro, a tal cegonha que abriu as asas entre 2 cabos de alta tensão, sim. O sobreaquecimento, que cada vez será mais frequente, dos transformadores de alta tensão, porque cada vez puxamos mais energia, embora digamos que ela é limpa, ninguém sabe se é limpa, se é suja, a verdade é que ninguém sabe de onde é que ela vem, quando liga o aparelho à tomada, de onde é que vem aquela energia, ninguém sabe. E apenas com estas 2 ações, primeiro, vigiar as matas, segundo, atacar imediatamente o fogo no seu início, nós deixaremos de ter completamente qualquer tipo de incêndio florestal em Portugal. Toda a gente que tenha 2 dedos de testa sabe isto.
Mas é claro que isto não interessa que seja implementado, porque acaba, de um dia para o outro, com um negócio de 1.000 milhões de euros por ano, que este ano estão previstos muito mais do que isso. Talvez 2.000 milhões para combate aos incêndios que nunca mais chegam. Ora, se não houver incêndios, não há 2.000 milhões para ser distribuídos por ninguém. E, por fim, o triste episódio da inauguração do memorial, do monumento, em Pedrógão Grande, em memória das vítimas, que ninguém do governo esteve presente. Enchem a boca com as vítimas, rezam para que tudo não volte a acontecer, nada fazem nesse sentido, obviamente, nada fazem para que tudo não volte a acontecer, mas depois até se esquecem do próprio dia. António Costa publicou um tweet de 2 linhas e vem agora muito aflita a Ana Abrunhosa pedir desculpa porque não houve realmente inauguração oficial, mas vai haver em breve, porque o governo simplesmente esqueceu, meus caros. Lembrou-se no próprio dia, algum spin doctor se conseguiu lembrar de manhã que o governo inteiro se tinha esquecido da data de 17 de junho de 2017. Pasmem. Por mim, eu nunca a esquecerei. Nem essa, nem a que veio a seguir no mesmo ano, o 15 de outubro, que destruiu aqui grande parte da Serra da Estrela, e eu penso que os portugueses não esquecerão. Apesar de terem dado maioria absoluta ao mesmo primeiro-ministro, ao mesmo ministro da Administração Interna que cortou as redundâncias do Ciresp, permitindo, ao fim e ao cabo, o que aconteceu em Pedrógão, estamos sempre a falar da mesma pessoa, António Costa, que foi brindado, ainda há pouco mais de 1 ano e meio, com uma maioria absoluta pelo mesmo povo, pelo mesmo desgraçado que não tem memória nenhuma do que se passou há mais de 6 meses. Jorge Coelho tinha razão. Realmente a memória coletiva em Portugal é de 6 meses e eu até acho que neste momento é menos do que isso. Que aquilo que aconteceu em 17 de junho de 2017 e depois novamente em 15 de outubro do mesmo ano, que isso nunca mais se repita. Que o governo ganhe vergonha naquela cara e faça alguma coisa para combater os incêndios nos 2 pontos fundamentais que acabo de referir, vigiar as matas e ser mais célere no combate ao início do incêndio. E que este povo ganhe um pouco mais de memória. Ganhe um pouco mais de memória, senhor, para ver se nós conseguimos melhorar este país. Enquanto tivermos memória de peixe de apenas 6 meses, e eu até acho que é menos, nós nunca conseguiremos melhorar este país, pois a maioria do centrão continuará sempre em altas. É PS, é PSD, é PSD e é PS, é PS e PSD, e não saímos desta cepa torta, desta vergonha, desta miséria intelectual que nos leva a Portugal cada vez mais para o fundo da tabela civilizacional da Europa, fundo onde já somos praticamente líderes isolados. Muito obrigado.